Shalom, meus amigos, Hernandes aqui mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Já vou pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o teu like, deixar o teu comentário, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações. Não se esqueça que o comentário é com base no assunto que nós vamos trazer aqui. Parece que a Ana Paula Valadão mexeu em um vespeiro depois daquela denúncia profética que ela trouxe a uma igreja que ela estava participando do culto há dias atrás. Mesmo ela não citando nomes de pastores, pastoras, não citou nome de igrejas nem de ministérios, enfim, ela não citou nomes de ninguém. Ela simplesmente falou que tem pastores buscando artifícios através de coaches para, sei lá, mano, fazer regressão na cabeça das pessoas. E ela foi um pouco até mais profunda, dizendo, olha, essas pessoas estão usando atalhos do inferno. O corte dessa mensagem foi o suficiente para despertar a ira de muitos irmãos, e ela respondeu alguns comentários com base nas críticas, com base naquele vídeo que viralizou nas redes sociais. O pastor André Fernandes falou isso aqui, ó, repita comigo: berrar em diretas no púlpito não é denúncias proféticas. Como vocês viram, o pastor André Fernandes comentando aquilo ali com base ao vídeo da Ana Paula Valadão, dos gritos que ela deu, incentivou até algumas pessoas a gritarem, vocês podem perceber isso no vídeo. Ela respondeu alguns comentários, né, falando sobre este vídeo aí. Eu perguntei para os anfitriões, meus amigos Wesley e Aquila, onde eu estava hospedada, na casa deles, qual era a igreja deles, porque eles recém mudaram de BH para a região de São Paulo, então eu queria cultuar com eles, né? E graças a Deus o Senhor, na soberania dele, já sabia que era o altar do Mievan Campinas que precisava receber aquela denúncia profética, né? Aquele recado do céu que precisava ser dado por uma pessoa também como eu, que diz sim, mesmo quando o Senhor manda falar coisas difíceis. Então, né? Muitas pessoas. Não é todo mundo que tem coragem de falar aquilo que ela falou. Quem conhece ela de perto, lógico que vai dizer que ela tá jogando indiretas, sabe? São pessoas que estão brigando com meu irmão, com meu pai. As pessoas acham que é isso. Só que, se for Deus falando através dela, e aí? Vão continuar negando a palavra, a verdade, o evangelho? Vão continuar negando esses crimes, essas mazelas acontecendo dentro da igreja? Muitos comentários que eu nem dei conta de ler tudo. E como milhares só no meu perfil. Mas 99,999% das pessoas compartilhando, sabe, do mesmo sentimento, da mesma santa indignação. Tem muitas pessoas indignadas com o que está acontecendo dentro da igreja brasileira. Quantos e quantos vídeos nós já não vemos de pastores, pseudos pastores, pastoras, ostentando riquezas, luxo, mansão, carro, dinheiro, roupas caras, enquanto tem pessoas dentro dessas mesmas igrejas passando grandes, imensas necessidades. Então isso indigna qualquer pessoa fica, mano, isso tem que acabar, isso tem que parar, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque não é só em uma igreja ou outra, é algo mesmo de uma denúncia para a igreja no Brasil em geral, né? Que tem, assim, marcado muitas pessoas negativamente com um mau testemunho. Quando Jesus disse que se nós fôssemos perseguidos, que fosse pela justiça, né? E não por darmos um mau testemunho. Isso é muito triste de ver quantas pessoas vendo essa mesma realidade em tantos lugares. Sabe, elas estão enriquecendo, estão enganando as pessoas, estão usando de artifícios humanos, conhecimentos humanos, se esquecendo do Espírito Santo, parando de orar, deixando de estudar a Bíblia, enganando as pessoas. E aparentemente não tem nada acontecendo, é como se Deus não estivesse vendo. Entretanto, sempre tem alguém para se levantar no meio da multidão e trazer o recado de Deus. E eu estava conversando com um amigo esses dias, em São Paulo mesmo, sobre o que nós vivemos, né, no avivamento ali em Belo Horizonte, no início dos anos 2000. E uma outra coisa muito forte que veio ao meu coração é que esse avivamento e outros avivamentos que a gente estuda na história, eles nunca acontecem numa instituição só.
o crescimento, as almas salvas. Na palavra profética eu até falei, né, que eu já vi 3.000 pessoas sendo salvas e batizadas no mês. Mas eu não disse lá, e é verdade. Por muitos anos, foram uns 3 anos de uma colheita extraordinária que só Deus podia fazer. E não foi só a minha igreja local que cresceu. Todas as igrejas cresceram. Todos os ministérios. Não foi só o Diante do Trono levantado. Só de BH, você se lembra quantos ministros? Então, quando é uma igreja só que cresce, tem alguma coisa. E falando dessa saudade também. Assim, a igreja deve crescer. Ela tem por obrigação de crescer, mas tem que crescer de maneira saudável. Se não cresce de maneira saudável, não é crescimento, é inchaço, sabe? É doente, é uma igreja doente. Então tem que crescer de maneira saudável. A gente sente, né? De não estar no controle e ver Deus, assistir Deus fazendo no meio da igreja, da cidade, coisas tão extraordinárias que a gente só vai fluindo na correnteza do rio, que está acelerada, né? De tanta coisa maravilhosa que só o Senhor podia fazer. Saudade também, né? De ver aquela esperança, aquela fé, aquela certeza no nosso coração de mudanças, de transformação na sociedade, na nação, que antes a gente achava serem impossíveis, mas que o Senhor começou a nos dar tantas promessas, tantas profecias na palavra, por meio de profetas, que nos fizeram acreditar e mergulhar fundo, nos lançar e queimar nossa lenha, fazermos um sacrifício holocausto totalmente queimado para patrocinar os altares e tudo mais. E então, falando sobre uma certa decepção, né, de termos vivido muitos avanços na nação, não só na salvação, né, a gente vê o próprio IBGE com números extraordinários e a previsão de que em algumas décadas nós vamos ser mais cristãos evangélicos do que cristãos católicos, e o crescimento do povo crente em todas as camadas da sociedade já é uma realidade. Percebe sim essas camadas de pessoas dizendo: olha, eu sou cristão, sou evangélico, artistas, cantores, pessoas famosas dizendo que são cristãs. Entretanto, muitos desses que dizem ser cristãos não dão um bom testemunho, não sofreram a metanoia, a transformação de vida, estão simplesmente se rotulando de cristãos evangélicos porque parece que é bonitinho, parece que é legal dizer que é cristão evangélico, quando na verdade eles não praticam o que deve ser praticado, que é a fé em Cristo Jesus, dar o bom testemunho, que é isso que ela vem falando desde o início do vídeo. Fruto desse avivamento, mas não tem transformado, não tem impactado a sociedade como poderia, que era assim nossa grande visão, nosso grande alvo, né? Os 7 montes da sociedade, termos crentes na política, nas artes, na educação, o monte da família, o monte da igreja, da religião e o monte da economia, grandes empresários. Sabe, é aí que entra algo que para mim é mais do que estratégia de mudar uma vida ou mudar uma família, uma casa. O Salmo 128 para mim se tornou também uma palavra assim revelada. Diz que feliz o homem que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, a sua esposa, uma videira frutífera à roda da sua mesa, seus filhos, os ramos, os rebentos da oliveira. Fala de vinho, de alegria, fala de óleo, de unção, de poder, de autoridade, capacitação sobre esses filhos que vão, né, reinar na sociedade, brilhar, serem os melhores e alcançarem muito alto nessa sociedade. E termina com uma promessa que eles veriam os seus netos e também a paz na sua cidade. Então a bênção na nação está começando de uma casa, não é de uma família. E eu não sei se você já entendeu qual que é essa estratégia, né? Mas depois de ter gasto a minha vida, queimado a minha lenha nos meus primeiros anos, obedecendo e construindo aqueles altares de adoração, intercessão, arrependimento pelos pecados da nação, liberando palavras proféticas, estendendo, né, como a ponta da lança naquele momento, o que gerações antes de nós fizeram com jejuns, lágrimas, como apóstolo Valnice Milhomens e tantos outros servos de Deus
que entenderam esse papel e essa vontade do Senhor de transformar o Brasil. Nós estávamos ali dando continuidade da nossa geração nesse propósito. Depois de ter feito isso, eu rasguei, fiz parte dos que rasgaram os céus do Brasil para o avivamento vir. Agora é um outro tempo. É um tempo de trabalhar com essa peça mais estratégica, que é a mulher dentro de casa. Então, sabe, eu te peço, não veja a Escola de Mulheres Diante do Trono como um curso qualquer para te melhorar como mulher, vai te melhorar, para melhorar a sua saúde emocional. Você, né, que lida como eu muitas vezes com ansiedade, com depressão, com sensação de incapacidade. Tá falando aqui é importante com base ao cuidado com a mulher, porque tem igrejas, cara, que não tá nem aí. Tá entendendo? Lavam as mãos e vida que segue. É importante isso aqui que ela tá falando. Todas nós lutamos com essas batalhas. Vai te ajudar demais nisso, porque você precisa estar plena, né, para cumprir toda a sua função em casa e fora de casa. E porque Deus te quer feliz. Não é uma escola simplesmente para te ajudar a crescer espiritualmente. Claro, vai melhorar muito seu relacionamento com Deus, seu conhecimento bíblico, vai tirar suas dúvidas sobre como viver uma vida que agrada ao Senhor em todos os aspectos, porque a Bíblia fala sobre tudo da nossa feminilidade. Vai fazer isso também, vai te ajudar como mãe, como esposa, mas entenda que o Senhor, Ele tem um plano geracional que vai tocar toda uma geração que você, mulher, é responsável por levantar, por gerar, nutrir, ensinar, educar, cuidar, mas também vai levantar a própria nação. Os fundamentos da nação, da cidade, estão nas casas, estão nos lares. E nós, mulheres de Deus, é que temos a sabedoria para edificar e não destruir, porque a mulher sábia constrói, a tola derruba com as próprias mãos, não é? E o que sobra dentro de casa falta na rua. O que falta dentro de casa sobra na rua. Então, o que a gente vê na sociedade é o que está faltando ou sobrando em casa. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Eu quero te ajudar. E seja na igreja, no monte da igreja, seja no monte dos negócios, de fazer dinheiro, de ser um grande agente do reino na economia, seja no monte da educação, seja no monte da política, os nossos filhos, eles não vão se corromper, porque tem coisa que vem de berço. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que quando crescer, estiver adulto, ele não vai se desviar. E é através desses ensinamentos, desses cuidados que ela está falando aqui, é muito interessante. Isso aqui é importantíssimo para a igreja crescer sadia, saudável, cheia de Deus, de conhecimento de Deus, e não cheia de mazelas, corrupção e por aí vai. Não é mesmo? Para termos políticos honestos, verdadeiros, íntegros, esse temor ao Senhor tem que ter nascido e sido ensinado. Porque tem muitos políticos evangélicos que estão fazendo vergonha, e muita vergonha mesmo. Do ventre e da educação de casa, de um lar, para que esses homens, essas meninas, sejam saudáveis emocionalmente, equilibrados, com um caráter bom. Eles têm que ter admirado um pai, e esse pai desses meninos, dessas meninas, tem que ter sido construído, edificado por uma esposa sábia. É sobre isso, gente. Como vocês puderam ver, a Ana Paula Valadão, ela respondeu vários comentários dos milhares que ela vem recebendo depois daquela mensagem, e não só por conta daquela mensagem, mas ela tem um grande número de seguidores nas suas redes sociais. Algumas pessoas não gostaram do que ouviram. Vocês viram aí o pastor André Fernandes, que faz parte da Igreja Batista Alagoinha, o mesmo ministério. E esse é um dos grandes problemas de quando você conhece o problema da igreja, porque toda vez que você vai pregar, falar algo, a pessoa que está do seu outro lado, que está do outro lado te ouvindo, vai achar, olha, tá falando isso aí, porque já sabe o que está acontecendo e está metendo o nome de Deus aí, dizendo que é Deus que está falando. Esse é o grande problema, sabe? Aquela história, profeta de casa
não tem valor, não tem serventia, não tem honra. Sem falar que ela não citou nomes de igreja, não citou nome de pastor, nem nomes de ministério. Entretanto, ela veio a público, através das suas redes sociais, responder alguns comentários. Se assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações. Teu comentário é muito importante e é de grande valor para nós. No mais, fique na paz de Cristo e até breve.